Pega o seu cafezinho, senta aí e vamos conversar um pouquinho sobre autocuidado materno. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram e eu fiquei muito reflexiva sobre esse assunto e eu quero muito conversar com vocês sobre isso. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: não negligencie o autocuidado materno. Não negligencie a sua saúde mental. Vou deixar a mensagem aqui para vocês verem. E nessa mensagem eu consigo ver que essa mãe, ela ama os seus filhos, ela ama a maternidade, mas ela não consegue se ver mais como mulher. Ela não consegue mais se ver além da maternidade. E sabe, eu costumo dizer que eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou empresária, sou muitas coisas. Sou filha, sou tia, mas eu, ainda sou mulher. E eu sei que a busca pra gente se encaixar de novo no mundo depois dos filhos é intensa. Eu sei que é difícil, mas às vezes é preciso resgatar forças do além pra gente conseguir se ver como mulher de novo. Se a gente viver em função da nossa maternidade, a gente não vai existir mais. E assim, a nossa saúde mental vai ficar sobrecarregada e nós vamos estar cada vez mais cansadas. Ou seja, quando eu me cuido, quando eu olho pra mim como mulher, porque antes de ser mãe nós somos mulheres, quando eu olho pra mim e me cuido, eu entrego uma mãe melhor para os meus filhos. A gente tem que parar de se culpar por querer se cuidar, por pedir ajuda. A gente não pode se sentir culpada por fazer coisas por nós. E aqui também a gente precisa aprender a separar em que fase da vida essa mãe tá. Eu até perguntei ali, vocês viram que eu perguntei quantos anos seus filhos têm? Por que eu perguntei isso? Os primeiros meses, gente, quando chega um bebê, são muito intensos e é extremamente normal a gente viver somente para os filhos nesses primeiros meses. Quando eu passei pelo puerpério, e olha que eu já passei por 3 puerpérios, não existia Camila não. Eu vivia 100% focado nos meus bebês e é extremamente normal. Você já ouviu aquela história dos flamencos? Que quando os flamencos eles ganham os bebês, eles perdem as cores deles, eles são cor de rosa, né? A coisa mais linda. E quando eles ganham um bebê, eles entram nessa fase da maternidade deles de forma tão intensa que eles perdem a cor. E é exatamente isso que acontece com a mulher. Quando a gente ganha um bebê, é extremamente normal a gente ficar 100% focada no bebê. Mas a gente precisa saber a hora de se reerguer também, de se olhar novamente, se amar, se cuidar, se priorizar. Porque assim a gente vai entregar uma mãe melhor para os nossos filhos. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, compartilhar mais um pouco da minha história aqui. Como eu disse, eu passei por 3 puerpérios. O meu primeiro puerpério, eu tive uma depressão. Então, quando eu engravidei pela primeira vez, eu tive depressão durante a gravidez e no pós. Mas eu perdi a minha primeira filha. Tem vídeo aqui no canal eu contando um pouco da minha história. E eu perdi a minha primeira filha. Então, além de eu passar pelo puerpério de colo vazio, eu tive que lidar com todas aquelas mudanças hormonais que estavam acontecendo, porque o meu corpo gerou. Aí eu passei por uma cesárea, meu corpo produziu leite e eu não tinha um bebê para cuidar. Então, eu já não estava bem antes da minha filha nascer. Aí ela nasceu, faleceu 3 dias depois. E isso desencadeou uma depressão em mim. Eu fui cada vez mais pro vale. E como eu consegui sair de lá? Buscando ajuda, gente. Igual eu falei no começo do vídeo, nós negligenciamos muito o autocuidado, muita saúde mental. E a gente acha que a gente vai melhorar sozinho, a gente não vai. Nós precisamos buscar ajuda. Aí tá, eu passei pelo meu primeiro puerpério. O segundo, ele foi mais leve. A minha segunda filha, que hoje tem 3 anos. Foi mais tranquilo, eu tive um baby blues. Se você não sabe o que é baby blues, eu tenho um vídeo aqui no canal também explicando a diferença entre baby blues e depressão pós-parto. Eu tive um baby blues no meu segundo puerpério, mas foi bem levinho, bem leve mesmo. Aí o meu terceiro bebê nasceu, que é o Kalel. O Kalel tá com 8 meses agora. Eu achei que seria mais fácil, gente. Achei mesmo. É por isso que eu falo, não negligencie a saúde mental. E não foi mais fácil. Eu tive um baby blues muito forte mesmo. E eu chorei por dias. E eu fiquei assim, arrasada. E sabe o que eu ouvi? Que era frescura. E não foi homens que falaram isso, eu ouvi de mulheres. Ah, isso é frescura. Isso nunca aconteceu comigo, entende? Então, assim, a gente tem a tendência a se comparar muito. Todo mundo vai funcionar do mesmo jeito, né, gente? Não vai. Não é porque uma mulher conseguiu passar ilesa por uma gestação sem sentir sintoma nenhum, sem náusea, sem vômito, que outras não vão passar. E quando elas passarem por essas coisas, não quer dizer que é frescura, quer dizer que cada corpo funciona de um jeito. A mesma coisa acontece no pós-parto.
Tem mulheres que têm baby blues, tem mulheres que não, tem mulheres que têm de forma mais leve, tem mulheres que têm de forma intensa. E eu tive um baby blues muito intenso e ainda tive que ouvir que era frescura. Mas, depois de ter passado por 3 gestações, o meu emocional hoje é muito mais maduro. Eu busquei ajuda, fiz terapia, busquei ajuda de pastores também, líderes da igreja, fui acolhida por amigas. Então, assim, eu busquei a ajuda profissional quando eu estava com depressão. E agora que eu passei por esse baby blues de forma mais intensa, eu já estava com a minha mente mais madura, de não dar vozes para pessoas que não querem nos ajudar, querem apenas nos deixar pior. Tá passando aí pelo pós-parto e tá sentindo essa tristeza profunda, vontade de chorar, tá tudo bem, isso acontece. E isso passa. Mas se não passar, o baby blues pode virar uma depressão. E essa depressão não tratada vai virar uma bola de neve na sua vida e ela vai prolongar por meses, por anos. Foi o caso dessa mãe, por isso que eu perguntei quantos anos tinham os filhos dela. Por quê, gente? Ela pode estar passando por um baby blues, não sabe? Ou realmente já desencadeou uma depressão e agora ela precisa de ajuda profissional. Nós precisamos saber onde estamos e precisamos saber a hora de pedir ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda. Então, não se culpe por se cuidar, não se culpe por pedir ajuda, porque você se cuidando, você se olhando para você vai entregar uma mãe melhor para os seus filhos, além de se sentir bem consigo mesma. Você pode ter uma vida leve, você pode ter uma maternidade leve. E um dos pilares de ter uma vida, uma maternidade leve é o autocuidado. Você precisa cuidar do seu físico, sim, mas o autocuidado não é só isso. Você precisa cuidar do seu físico, você precisa cuidar do seu emocional, você precisa cuidar da sua mente, sabe? Quando quiser, volte a estudar também. Leia mais, estude mais, se desenvolva como pessoa, amadureça o seu emocional. E tudo isso que eu tô falando são processos da nossa vida, mas as suas ações hoje vão determinar quem você vai ser amanhã. Então, se você não está feliz pelo lugar que você está hoje, a gente tem que parar um pouco de se vitimizar e se colocar no lugar, tá bom? Eu não estou feliz onde eu estou hoje, mas o que eu tenho que fazer para melhorar? E tudo isso que eu tô falando com você, gente, não é porque eu sou melhor que você, não. É porque isso aconteceu comigo. E acontece. Eu busquei ajuda profissional. Depois de ter buscado ajuda profissional, eu comecei a amadurecer meu emocional com o tempo. Ou seja, aquilo que eu ouvi, isso é frescura, eu já estava madura emocionalmente o suficiente para não ligar para isso. E saber que aquilo não era frescura e aquilo precisava de atenção e de cuidado. E hoje estou buscando me desenvolver mais como pessoa também. Parar de ficar rolando feed no celular, que essa dopamina acaba com o nosso intelecto, e voltar a estudar assuntos mais profundos, ler mais, me desenvolver mais como pessoa. Cuidar da minha saúde, cuidar do meu físico, comer melhor. Então é isso, tá? Eu não estou contente na onde eu estou hoje, beleza. Eu vou ser grata pelo que eu tenho hoje, não vou me acomodar, não vou me vitimizar e vou buscar agora evoluir e ser a pessoa que eu quero ser a mulher que eu quero ser a mãe que eu quero ser para os meus filhos. Então é isso, tá bom, gente? Não negligencie o autocuidado. Não negligencie a sua saúde mental. É como eu já disse aqui para vocês, eu sou mãe, empresária, esposa, mas eu ainda sou eu. E para cuidar de quem eu amo, eu preciso cuidar de mim. Então não se culpe por se cuidar, tá bom? E do caso dessa mãe que eu ainda compartilhei com vocês hoje, ainda existe a depressão. E a depressão tem a capacidade cruel, gente, da gente se olhar no espelho e não se reconhecer. Não é questão de aparência, de roupa, de maquiagem. É uma questão de desconexão consigo mesma. Então, isso intensifica tudo. Não deixe isso de lado. Se você acha que chegou nesse ponto, busque apoio, acolhimento e ajuda profissional assim que possível. E você não precisa começar com grandes mudanças. Você pode começar se perguntando o que eu gosto de fazer, o que eu gostava de fazer antes dos filhos. Começar a refletir e se autoconhecer novamente, porque quando a gente se conhece, é libertador. A gente sabe do que gosta e do que não gosta. A gente começa a viver além da maternidade. Além de ser mãe, nós amamos a nossa maternidade, amamos o nosso filho, mas nós precisamos existir além dela. Então, esse processo de se reconectar, reencontrar, use a palavra que você quiser usar,
mas é um processo e ele acontece um pouquinho por vez, sabe? Não acontece do dia pra noite. Eu não gosto de usar esse termo de reencontro, porque eu acho que a gente vira uma outra pessoa depois dos filhos. Mas eu acredito também num reencontro com as coisas que você gosta de fazer. Você parar pra refletir, sabe? Às vezes a gente vive tão intensamente na maternidade que a gente não sabe nem do que a gente gosta ou não gosta de fazer mais, gente. Então é esse reencontro, mas nós, como mulheres, nós mudamos totalmente depois dos filhos. Eu não sou a mesma. Já passei por 3 gestações e eu sou uma outra pessoa hoje. Mas isso é lindo. Eu aprendi a cuidar de mim e aprendi a florescer depois da maternidade. Aqui eu encontrei a minha melhor versão, mas os meus filhos, eles não me pararam, eles me impulsionaram a ser algo melhor. Mas foi um processo, eu não cheguei aqui do dia pra noite. Se você que está assistindo esse vídeo sente que se perdeu aí dentro da sua maternidade, eu quero te dizer uma coisa. A mulher que você é tá aí dentro, ela não foi embora, talvez cansada, talvez sobrecarregada, talvez escondida atrás de demandas de responsabilidades, mas ela está aí e você merece reencontrar essa mulher. Me conta aqui nos comentários, você sente que se perdeu depois dos filhos? Eu fiquei muito perdida, mas eu consegui. É um processo para se reencontrar, mas você vai chegar lá. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, te acolhido de alguma forma. Compartilhe com outras mães que precisam saber que elas não estão sozinhas. Compartilhe comigo o que vocês acharam aqui nos comentários. Vamos trocar figurinhas. E é isso. Um beijo. Sinta-se abraçada por mim e eu te encontro no próximo vídeo.